Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado. Hoje é dia 6 de julho. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor estenda sobre todos vocês o seu amor, a sua paz, a sua alegria em nome de Jesus. Que o teu coração transborde nessa manhã de fé e de esperança em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 3. Enquanto você abre, nós vamos orar e na sequência nós vamos ler e fazer uma rápida reflexão sobre esse texto em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, queremos te dar toda a honra e toda a glória por esta manhã, por este dia que está começando, que mostra a tua bondade, o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas. Dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra para andarmos sempre nela, agradando o Senhor, agradando o teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero lembrar você que amanhã, 19 horas, nós temos culto com Santa Ceia e você é o nosso convidado. Separe aí a sua partícula de pão, separe o seu cálice e nós vamos juntos participarmos da Santa Ceia. Amém? Vamos ler então aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 1. Você viu ontem que Paulo falou um pouco dessa falta que ele sentia de estar junto com a igreja em Tessalônica, da ausência dele, da saudade que ele sentia. Então no versículo de número 1, Paulo diz assim no capítulo 3, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós. Ou seja, ele estava, não estava aguentando mais essa separação com a igreja, a distância naquele tempo, você sabe, as coisas eram muito mais difíceis, amém? Era por carta ou pessoalmente. E então ele diz que ele não suportava mais o cuidado. Esse cuidado ele fala de saber, de ter notícias, de saber como eles estão, de saber se eles estão andando na palavra, se eles continuam firmes na fé, as notícias da igreja. Ele estava ansioso para receber as notícias. Então diz que pareceu-nos bem, esse pareceu-nos é para Paulo, Silas e Timóteo, ficar sozinhos em Atenas. Eles enviam Timóteo até Tessalônica. Então Paulo e Silas ficam sozinhos. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Amados, Paulo, ele, nesta falta que ele estava sentindo da igreja, a ausência de não poder ir até, de estar lá na igreja, conversando com os irmãos, esse coração pastoral, esse coração apostólico de colocar os fundamentos da igreja, de ensinar as doutrinas de Cristo, de cuidar das ovelhas. Então Paulo envia Timóteo. E ele envia Timóteo para ver a qualidade, veja, isso é muito interessante aqui, a qualidade da vida espiritual daquela igreja. A qualidade da igreja no sentido se de fato é uma igreja que está andando na palavra do Senhor, está vivendo a palavra do Senhor. Ele não estava aqui preocupado, por exemplo, com a saúde, com a riqueza, mas ele estava preocupado com a vida espiritual da igreja, que eles estivessem fundamentados, firmados em Jesus Cristo, andando na palavra do Senhor, praticando a sua palavra, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Então Paulo, ele envia Timóteo para fazer verificar isso para ele, não no sentido de uma simples verificação ou estar ali cobrando, não, mas é porque ele sentia falta, ele sentia saudades da igreja, ele se preocupava com a igreja. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros, nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos cuidar dos irmãos uns dos outros. Eu sempre lembro daquela passagem lá de Gênesis, quando Caim mata Abel, e ele então comparece na presença do Senhor, e o Senhor diz, Caim, cadê o teu irmão? E Caim diz, acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Amados, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Amados, diferenças sempre vão existir.
mas nós devemos sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Amém? O que nos une é Cristo, é a fé, é andar na palavra de Deus, e as diferenças que possam existir, elas sempre vão ocorrer. Mas então Deus ele pergunta para Caim lá ainda depois do jardim, claro, ele pergunta para Caim e Caim diz: não sei do meu irmão. Então você percebe uma preocupação do Senhor quando ele faz esta pergunta para Caim. É claro que ele já sabia que Caim havia matado Abel, mas ela também reflete a preocupação que o Senhor tem de que nós nos amemos uns aos outros, que nós devemos nos amar uns aos outros, que este é o segundo e maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. E ele então continua dizendo, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. O que Paulo está falando aqui no começo do versículo 3? Ele estava preocupado em o envio de Timóteo à igreja para saber a qualidade da vida espiritual deles. Também tinha um outro propósito. Diante das tribulações que Paulo estava enfrentando, das lutas que eles estavam enfrentando, Paulo ele tinha o receio de que a igreja viesse talvez a balançar. Mas por que, pastor? Porque Paulo ele sabia do propósito de Deus na sua vida, mas ele não queria que a igreja pensasse. Primeiro, olha o que ele diz aqui, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Designados para quê? Para passar por lutas, tribulações, para sofrer por causa da cruz, por causa do nome de Jesus Cristo. Então Paulo diz, vocês sabem que nós estamos designados para isso. Então Paulo tinha essa preocupação de que a igreja talvez entendesse errado e caísse numa cilada de Satanás. Porque a primeira coisa, ele queria que a igreja entendesse que tudo ali era plano de Deus, estava no propósito de Deus. E que a igreja não viesse a pensar que por algum motivo o plano de Deus não estava funcionando por causa dos problemas que Paulo estava sofrendo. Mas que aqueles problemas que Paulo estava sofrendo, eles eram decorrentes, na verdade, da perseguição que Jesus disse, que todos aqueles que viverem a palavra de Deus de forma piamente vão ser perseguidos. Então Paulo estava mandando Timóteo para que Timóteo fosse até a igreja e dissesse à igreja em Tessalônica, olha, o plano de Deus está tudo em ordem, está tudo ok, esses problemas fazem parte da tribulação, das lutas, das perseguições, este é o nosso propósito. A segunda coisa é que as aflições de Paulo pudessem gerar algum tipo de descontentamento com Deus, achando que Deus os havia abandonado. Será que Deus abandona alguém? Será que Deus abandonou Paulo? Será que Deus não vai nos abandonar? Então, ele tinha essa preocupação de que a igreja não tivesse algum entendimento errado. Porque, amados, pensar dessa forma poderia levar a igreja a ser enganada por Satanás. A ser enganada por Satanás de que Deus era infiel, de que Deus não cuidava dos seus filhos, das suas ovelhas, de que Deus abandonava. Então Paulo envia Timóteo lá para que Timóteo pudesse levar à igreja a paz, dizendo, pessoal, tá tudo bem, olha, essas lutas fazem parte, como nós lemos aqui no final do versículo 3, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isso é muito importante nós entendermos, amados. Amém? Que o evangelho, ele fala de perseguição, ele fala de renúncia, ele fala de sofrimento, ele fala de cruz, ele fala de sacrifício. Amém? Em nome de Jesus. E nós vemos isso na vida toda de Paulo, por exemplo, como uma referência para nós. Amém? Essa referência para nós da vida de Paulo, uma vida sempre aos pés do Senhor, um homem íntegro, sincero, um homem que pregava a verdade, um homem que andava na palavra, mas que sofreu perseguições, tribulações, lutas, e ele sempre entendeu que o propósito de Deus era muito maior que isso. Então ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para as lutas, para as tribulações, mas ele olhava para o propósito, ele olhava para o propósito eterno de Deus. Amados, há um propósito eterno de Deus para a tua vida e para a minha vida também. Então nós não podemos nos perder nas circunstâncias. E a preocupação de Paulo é que a igreja viesse a se perder olhando para as circunstâncias, tirando uma conclusão errada
por não compreender o propósito de Deus. E este é um perigo quando nós não compreendemos o propósito de Deus. Quando nos ensinam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, mas é um evangelho diluído, um evangelho água com açúcar, um evangelho triunfalista, amém? Aí nós podemos correr esse perigo de, em algum momento, sermos enganados, amém? E ele diz no versículo 4, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos o que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, olha, não foi isso que nós falamos para você que ia acontecer, que nós íamos passar por lutas, por tribulações. Então tá tudo dentro do previsto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, que é aquilo de suportar o cuidado que Paulo tinha pela igreja, não continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, ou seja, a qualidade espiritual da igreja, se eles continuavam firme, temendo que o tentador, quem que é tentador? Satanás. Satanás é o tentador, para que ele não viesse, diz a palavra ali, olha, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Entenda, Satanás, que significa tentador, ele vem tentar, testar, mas o propósito dele é levar ao fracasso. É diferente do propósito de Deus. O propósito de Deus é nos provar para nos aprovar. De Satanás é de vir e nos tentar, nos testar para nos levar a fracassar. É diferente. Amém? É bem diferente um propósito do outro. E Paulo, ele tinha esse temor com relação à igreja, que ela fosse ali talvez tentada por Satanás e fosse provada, e ela, por não entender esse propósito, ela se desviasse, ela enfraquecesse na sua fé. E isso acontece com muitos cristãos, amados, por não entender que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando de tudo, que nada foge da soberania de Deus e que nós devemos permanecer firme na palavra do Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Paulo sabia disso e ele queria que a igreja o soubesse. Então ele continua dizendo, agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor. Olha a importância da fé e do amor. Amados, a fé e o amor na igreja, ela é essencial. Amém? A fé e o amor, ela é esse resultado de um cristão verdadeiro. Se não há fé, se há fé, mas não há amor, tem alguma coisa errada. Se não há fé, mas tem amor, também tem alguma coisa errada. Tem que haver fé e amor. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então, como o propósito de Paulo era cumprir a vontade de Deus, as privações e tribulações que ele estava enfrentando não o afligiam, não faziam com que ele ficasse com a sua fé ou com o seu coração, com a sua alma triste, mas ele olhando para a igreja e vendo que mesmo ele passando em privações e tribulações, a igreja permanecia firme, era o que importava para Paulo, porque esse era o seu propósito. O propósito de Paulo era olhando para as coisas eternas e não para o presente. E no presente a igreja estava firme no Senhor, isso que importa. Amém? Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Veja, amados, quando ele fala em deficiências da vossa fé, aqui ele não está fazendo uma crítica à igreja, que era uma igreja deficiente, mas Paulo sabia que essa igreja tinha ainda que alcançar muito mais, tinha que crescer mais, que podia alcançar um potencial muito maior. Então é disso que a deficiência da vossa fé está falando, não de uma crítica, mas dessa qualidade de poder ainda crescer muito mais. E no final, então, Paulo, no versículo 11, aqui que nós vamos ler, 11, 12 e 13, ele diz assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros,
para com todos, como também nós para convosco. Amados, o amor, ele tem um papel fundamental na igreja, na vida do cristão. Amém? Como eu disse antes, quando nós não vemos o fruto do amor, é porque o Espírito Santo não está ali. E quando nós falamos de amor, nós precisamos lembrar do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos. Deus amou o mundo, não foi só alguns. Não foi só quem ele queria, quem agradava a ele, de quem ele gostava. Não, diz que ele amou o mundo de tal maneira. É amar a todos, amados. Este amor de Deus não é um amor que, sabe, que seleciona. Não, eu só amo esses, aqueles eu não amo. Preste atenção nisso. Diz então ainda crescer e aumentar no amor para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Mais uma vez nós vemos aqui a importância de nós andarmos na palavra, amando uns aos outros, na fé, no amor, porque na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nós seremos então encontrados inculpáveis. Amém? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esta palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento. E nesse dia nós queremos apresentar, ó Deus, as famílias aqui, cada família aqui representada, pedindo a tua bênção, a tua proteção, a tua prosperidade, o teu cuidado sobre todos, Pai. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu espírito, dá ordem aos teus anjos para estar em cada lar, em cada família aqui, protegendo e guardando, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, dá-nos mais do teu espírito. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, com paz, com saúde, com amor uns pelos outros, Senhor, uns para com os outros, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, com fé, com esperança, em nome de Jesus, com vida e vida em abundância, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, que haja vida em abundância sobre cada família, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, não esqueça, amanhã, 19 horas, culto com Santa Ceia. Um grande abraço para todos vocês, não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. E veja se você ainda é inscrito no canal, porque algumas vezes você vai ver se não está mais inscrito. Então verifique se você ainda é inscrito. Deus te abençoe e um grande abraço.